Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Amados, nós estamos aqui mais uma vez no dia do Senhor para honrar e glorificar o nome dEle, para adorá-lo na beleza da sua santidade, como nós lemos lá em Crônicas. E nesse momento, irmãos, queria continuar os nossos estudos em Filipenses. Nós temos pregado já domingo após domingo nessa carta bendita, e nós vamos chegar hoje no tema principal da carta, que é a alegria no Senhor. Então que os irmãos abram comigo aqui em Filipenses capítulo 3, e que por meio dessa pregação nós possamos ser quebrantados pelo Senhor e levados para mais próximos dEle, para que honremos a Ele e glorifiquemos o nome dEle. Vamos ler, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós vamos ficar hoje nesse versículo, mas somente na primeira parte desse versículo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Esse versículo, irmãos, não deixa de ser uma espécie de conclusão daquilo que Paulo vinha ensinando aos filipenses. Alguns teólogos chegam a questionar por que Paulo dá essa conclusão bem no meio da sua carta. Alguns chegam a pensar que essa carta de Paulo é um amontoado de várias pequenas cartas que Paulo escreveu para os filipenses. E aqui nós temos essa coletânea dessas pequenas cartas. Outros já dizem que provavelmente Paulo estava chegando no final da sua conclusão, do seu raciocínio, daquilo que ele queria dizer aos filipenses. E quando chega aqui, ele se lembra de mais alguns pontos, e ele dá sequência no capítulo 3 e capítulo 4. Mas, independentemente, irmãos, do que tenha realmente acontecido, nós entendemos o quê? Que aqui, Paulo, sim, faz uma transição na sua carta. Existe uma transição aqui. Ele sai de um ponto onde ele vinha discorrendo alguns aspectos doutrinários, tendo em vista o quê? Chamar os filipenses à alegria. E aqui agora, ele, a partir do capítulo 3, ele começa uma outra espécie de exposição aos filipenses, chamando-os a uma nova realidade, uma nova visão daquilo que Paulo tinha para eles. Nós vamos ver no capítulo 3 que Paulo já começa alertando os filipenses com respeito aos falsos mestres, onde ele os chama de cães pela primeira vez. Paulo chama os hereges, os falsos mestres, de cães. Ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, o versículo 2. Então nós temos aqui o seguinte: Paulo está concluindo o seu raciocínio na carta, e quando ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, é como se ele fosse concluir a carta e dizer: irmãos, finalmente, o que resta dizer para vocês é: alegrem-se no Senhor. Por que ele fala isso? Porque ele vem já trazendo, nos versículos anteriores, essa alegria na prática. Ele vem apresentando o tema alegria como ponto central da sua carta. Então é como se ele dissesse para os filipenses: tudo o que eu ensinei a vocês até agora é com o propósito de fazer com que vocês se alegrem no Senhor Jesus Cristo. Então, para nós termos uma ideia mais ou menos do que está acontecendo aqui, a gente pode perceber como que Paulo termina o capítulo 2. Nós vimos na semana passada como que ele finaliza o capítulo 2 de Filipenses. Ele fala que ele está angustiado, ele fala dos filipenses que estão tristes porque estão preocupados com Epafrodito. Ele fala da necessidade de ele mandar Timóteo e Epafrodito para Filipos. Para quê? Para que eles se sentissem animados.
Então Paulo está tratando de vários assuntos, mas no final das contas ele diz o seguinte: independentemente da circunstância em que vocês estão vivendo, alegrai-vos no Senhor. Paulo já tinha visto, irmãos, que os filipenses, já tinha comentado na carta, no capítulo 1, que os filipenses estavam tristes com o seu aprisionamento. Mas ele diz o quê? Não se preocupem comigo. Não se preocupem comigo. Eu quero ver Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então não se preocupem comigo, porque a minha esperança, a minha alegria não está na circunstância do meu aprisionamento. Eu quero que a minha alegria é que Cristo seja exaltado, Cristo seja engrandecido. Paulo também já tinha mostrado, irmãos, que os filipenses estavam tristes, no capítulo 1, versículo 18, com aqueles falsos irmãos que estavam se levantando para pregar Cristo Jesus por discórdia, por porfia, por inveja, tentando suscitar o que? Tribulações às cadeias de Paulo. Lembram disso? Mas Paulo diz o seguinte: não importa, uma vez que Cristo esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também me regozijo, me alegro, e sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Então Paulo está mostrando o que também com isso? Que esse problema se resolve como? Com alegria em Cristo. Alegria de que Cristo está sendo anunciado aos gentios. Estão percebendo, irmãos? Paulo está sempre mostrando no decorrer da carta que os problemas todos que têm sido levantados na carta, todos eles se resolvem de que maneira? Quando nós nos alegramos no Senhor. Os filipenses também deviam estar tristes pela perseguição que eles estavam sofrendo. A gente vai ver isso no capítulo 1, versículo 29. Mas Paulo diz o quê? Alegrai-vos, irmãos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Estão percebendo? Como então resolver a questão da perseguição? Com alegria no Senhor. Essa é a questão, irmãos. Os filipenses também, irmãos, estavam sofrendo com as invejas, as discordâncias, os ciúmes estavam ocorrendo dentro da igreja. E Paulo fala o que no capítulo 2, versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele se ofereceu como servo. Então Paulo está mostrando o que aqui também? Que a alegria, irmãos, dele estava sendo em estar sempre sendo conformado segundo a imagem de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os filipenses, irmãos, também estavam tristes pela ausência de Paulo. Eles queriam que Paulo estivesse com eles e não aprisionado, que Paulo tivesse a possibilidade de visitá-los. Mas o que Paulo diz a eles? Não fiquem perturbados, não fiquem desanimados. Na minha ausência, assim como se tivesse eu presente entre vocês, obedeçam, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus continua realizando em vós o que? Tanto querer quanto efetuar. Então o que Paulo está dizendo? A nossa alegria não está na presença do presbítero, na presença de um irmão santo, na comunhão, muitas vezes, de irmãos. Eles estavam sendo restritos dessa comunhão. A alegria deles não se restringia a isso, se restringia naquilo que Deus estava fazendo por eles. Então eles estavam sendo pastoreados, mas por quem? Por Cristo Jesus, o Senhor. Não era por Paulo somente. Paulo também mostra os filipenses tristes e preocupados com o quê? Com a doença de Epafrodito. Mas Paulo consola eles dizendo o quê? Calma, acalmem-se. Epafrodito está bem. E eu vou enviar não somente Epafrodito, mas também Timóteo, para que auxilie vocês e console vocês através dos seus ministérios, como cooperadores meus. Então a alegria de Paulo também estava no que, irmãos? Na fraqueza dos santos, na fraqueza dos irmãos que precisavam do que?
de consolo, consolo provindo de Cristo por meio dos irmãos. Então, amados, o tema da mensagem, o tema dessa carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Apesar de todas as dificuldades, de todas as tribulações, de todas essas provações, o tema da alegria, da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. E o propósito de Paulo está sendo o quê? Chamar os filipenses a essa alegria, mas uma alegria divinamente inspirada, não uma alegria humana, material, uma alegria fundamentada nas circunstâncias, não, uma alegria superior, uma alegria divina, sublime, centrada em Cristo Jesus. Então, amados, é desse modo que nós estudaremos, com a graça de Deus, essa pequena porçãozinha do primeiro versículo de Filipenses, para que nós possamos perceber o que? Como eu posso me alegrar em Cristo Jesus? Como eu posso me alegrar? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais essa manhã do dia do Senhor, por guiar-nos, ó Deus, a Tua casa, a casa de oração, onde podemos em comunhão, ó Pai, estar com os nossos irmãos, unidos, ó Deus, com as nossas vozes, com o nosso coração, para engrandecer o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pelo período de louvores que tivemos. Obrigado, ó Pai, por esse período em que a Sua palavra está sendo aberta, ó Pai. Ó Senhor, guia, Senhor, a mim, apesar de mim, para expor a Tua palavra, ó Deus, de modo fiel. Guia, Senhor, a todos nós, incluindo a mim, ó Pai, a ter nossos corações confrontados com a Tua palavra, meu Deus, consolados com o Teu amor. Ó Senhor, guiados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos transformados, ó Pai, segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que diante de tudo isso, ó Pai, de todas as nossas circunstâncias, a vida que temos hoje, ó Pai, nós que estamos nessa terra e gememos, ó Deus, diante de tudo que tem ocorrido, ó Pai, ó Senhor, que possamos, apesar de todas as circunstâncias, nos alegrarmos em Ti e vivermos uma vida alegre, ó Pai, uma vida de alegria radiante, ó Deus, alegria no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, guia-nos nessa manhã, meu Deus, para que glorifiquemos o Teu nome, a partir daquilo que Tu fizeste por nós, e alegremos-nos com alegria indizível, exuberante, cheia de glória, destinada a Ti, ó Pai, e testemunhada por aqueles que nos rodeiam, meu Deus, para que esse mundo possa ver, ó Pai, que apesar de todas as circunstâncias que nós temos passado, todas as misérias nesse mundo caído, todas as tribulações, perseguições, existe, ó Pai, uma alegria que está acima de qualquer outra coisa, ó Pai, uma alegria que repousa em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, nós iniciamos esse versículo então, pensando como é que eu posso me alegrar em Cristo. Esse seria o tema da mensagem. Como que eu posso me alegrar em Cristo? Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele começa esse versículo dando uma ordem. É uma ordem, irmãos, alegrai-vos no Senhor. É uma ordem que Paulo dá a quem? Aos seus irmãos. Aos irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, Paulo está se identificando com os filipenses. Quando ele fala meus irmãos, ele está se colocando no mesmo pé de igualdade dos filipenses. Apesar dele ser um ministro do Evangelho, apesar dele ser um apóstolo de Cristo, ele está se colocando na mesma posição dos filipenses. Ou seja, nós, filipenses, estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Nós, filipenses, temos em comum o mesmo Senhor. Nós, filipenses, temos em comum a mesma salvação. Ou seja, se eu posso me alegrar em Cristo, vocês também podem. Se eu tenho sobre mim esse peso de alegrar-me em Cristo,
vocês também devem se alegrar em Cristo, é o que Paulo está falando. Então sigam por aqui, Paulo está orientando. Eu, como irmão de vocês, meus irmãos, sigam por aqui, alegrem-se no Senhor. Nós temos que ter em vista, irmãos, aquilo que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, onde diz, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos entender que a nossa relação com nossos irmãos é uma relação de sujeição. E nessa carta, Paulo está mostrando o que aos Filipenses, irmãos, essa relação, ele tem uma relação de irmandade, de igualdade com os Filipenses. Sobre isso, Richard Sibbels diz o seguinte, ele diz que Paulo chama os Filipenses de irmãos, por quê? Porque eles têm o mesmo princípio de vida, do mesmo Pai, que é Deus. E também eles têm o mesmo irmão em comum, que é quem? Cristo Jesus. Eles têm o mesmo útero, qual? A igreja. Eles têm o mesmo alimento, qual? A palavra de Deus. E eles têm as mesmas promessas, quais? Todos eles são herdeiros, todos nasceram para uma herança. Então Paulo chama os Filipenses de irmãos, devido a todos esses pontos em comum, essa relação que nós temos, irmãos, de uns para com os outros, uma relação, irmãos, de irmandade, que tem como alvo, como ponto principal, central, dessa comunhão, o Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, ele disse para os seus discípulos, em João 20, 17, ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e disse-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa relação, irmãos, nós temos essa unidade, esse ponto em comum com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai. É por meio dele, irmãos, que nós temos essa relação de irmandade. E é por isso que Paulo fala, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então assim, irmãos, a partir daqui, eu vou tratar agora da questão da alegria no Senhor em 4 pontos. Primeiro, todos eles são perguntas. É necessário, pensem comigo, é necessário um mandamento, uma ordem para que um homem se alegre? Segundo, o que significa alegrar-se no Senhor? Terceiro, por que nós deveríamos nos alegrar no Senhor? E quarto, como nós deveríamos nos alegrar no Senhor? Então, primeiro ponto, irmãos, é necessário um mandamento que ordene ao homem alegrar-se? Pergunto, quais de vocês não têm, desde o nascimento, buscado alegria, buscado satisfação pessoal, buscado felicidade? Quem? Faz parte de nós, seres humanos, buscarmos alegria. É natural do homem buscar satisfação, buscar felicidade. Para onde quer que nós olhemos, irmãos, quais são os homens que não estão buscando alegria? Quais são os homens que não estão buscando alegria, satisfação? Quais? Não existe. Nós buscamos desesperadamente alegria. Nós somos hedonistas, todos nós. O rico, ele busca alegria no quê? Nas suas riquezas. O forte na sua força. O sábio na sua sabedoria, não é isso que a palavra nos diz? O poderoso busca alegria onde? Na sua influência, no seu poder. O vaidoso aonde? Nas suas vaidades. O libertino aonde? Nos seus prazeres. O inútil busca alegria onde? Nos seus entretenimentos, nas suas inutilidades. O revoltoso nas suas revoltas. E o ímpio na sua impiedade. Todos nós buscamos alegria e satisfação. Todos nós buscamos felicidades.
Ou seja, por que Paulo ordena aos filipenses que se alegrem? Porque todos nós buscamos alegria, irmãos, naquilo que está disponível para nós no mundo. Para nós somos educados desde criancinhas a quê? A buscar alegria, satisfação e felicidade nas coisas que nos estão disponibilizadas no mundo. É a respeito desses que o Senhor Jesus diz o seguinte, abram comigo em Lucas, capítulo 6, versículo 24. Lucas, capítulo 6, versículo 24. Aqui em Lucas 6, nós estamos vendo Jesus falar sobre as bem-aventuranças de uma forma bem mais resumida do que em Mateus capítulo 5. E quando ele conclui a questão das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. Quando ele conclui, ele diz, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não está condenando quem é rico. Ele não está condenando quem é farto. Ele não está condenando as pessoas porque elas estão dando risadas. Não é isso. Ele está falando o quê? Ele está condenando essas pessoas porque a alegria delas, a satisfação delas, a felicidade delas está naquilo que elas possuem. Está naquilo que elas gozam deste mundo. E Jesus está falando o seguinte, não é um ato de maldição, não. Jesus não está maldizendo esse povo, não. Jesus está falando só o seguinte, a alegria de vocês dura pouquinho, porque as coisas desse mundo duram só um pouquinho. Então, se hoje vocês estão felizes, amanhã vocês estarão tristes. Se hoje vocês estão alegres, amanhã vocês estarão perturbados. Se hoje vocês estão satisfeitos, amanhã estão perdidos. É disso que Jesus está falando. Por quê? Porque todos nós buscamos alegria, só que nós buscamos alegria e satisfação naquilo que não dura. Naquilo que é pequenininho. É a mesma coisa que Tiago faz, irmãos. Ele fala com respeito àqueles crentes que estão flertando na sua amizade com o mundo. Ele diz o seguinte, em Tiago 4, de 9 a 10, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que Tiago está falando? A mesma coisa que Jesus. O riso de vocês vai se tornar em pranto. A alegria de vocês vai se tornar em quê? Em tristeza. Por quê? Porque vocês estão buscando isso no mundo. Estão buscando isso lá fora. Estão buscando isso em vocês mesmos. Então entendam, por que da advertência de Paulo? Paulo não está falando assim, alegrai-vos, filipenses. Não, alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria não precisa mandar, você não precisa ordenar. Nós buscamos a alegria constantemente. Agora, quem busca a alegria no Senhor? Essa é a questão, irmãos. Por que da advertência de Paulo? Por quê? Porque nós costumamos buscar a alegria naquilo que é mundano, naquilo que é terreno, naquilo que é efêmero.
nós não buscamos alegria em Cristo. É por isso que Paulo ordena: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E é uma ordem, irmãos, que nós devemos estar sempre atentos. Alegrar-se no Senhor. Mas eu pergunto para vocês, o que significa alegrar-se no Senhor? Nós entendemos, irmãos, nós temos a tendência de achar o seguinte: a alegria, ela é um sentimento, correto? E nós costumamos tratar os sentimentos de forma subjetiva. Nós não tratamos os sentimentos de forma objetiva. Nós temos a tendência, irmãos, de achar que com sentimentos nós estamos sujeitos aos nossos sentimentos. Nós não temos poder sobre os nossos sentimentos. Pelo contrário, nós somos vítimas do nosso sentimento. Então, se agora eu estou feliz, deixa eu aproveitar esse momento, porque daqui a pouco pode ser que fique triste. E aí você vive uma vida sujeita, submissa aos seus sentimentos. Mas Paulo exige uma atitude o que aqui? Uma atitude ativa. Não se trata de algo que você possa experimentar de forma passiva. Sabe, do tipo, vou sentar aqui no meu sofá e vou ficar aguardando a alegria me tomar. Não funciona dessa maneira. Não é desse jeito. A gente não é para ficar esperando, confiando que de repente a gente vai começar a sentir alegria. Não, irmãos. Paulo nos ordena: regozijai-vos, alegrai-vos. É algo que está ao alcance de todo regenerado, de todo salvo. É uma ordem que é dada para nós, não para as pessoas do mundo. É uma ordem dada a mim, a vocês: alegre-se no Senhor. Não é para que fiquemos esperando, aguardando, na expectativa de que algo acontecerá e repentinamente nós vamos nos sentir tremendamente felizes, tremendamente satisfeitos. Não, não é isso. Muitos de nós, irmãos, temos vivido de maneira infeliz devido a essas confusões mentais do que significa alegria, do que é a alegria na vida cristã. A alegria na vida cristã nada tem a ver com a alegria do mundo. A alegria da vida cristã nada tem a ver com sentimento barato, provindo de uma carne pecaminosa como a nossa. A alegria na vida cristã tem um outro aspecto. É um erro, irmãos, um erro tentarmos, acharmos que a alegria vai vir o quê? Do nada, repentinamente. E aí você é tomado de alegria, uma alegria divina, cristã. Não, não acontece isso. Paulo nos ordena: alegre-se. Busque essa alegria, mas essa alegria no Senhor. Só que aí, irmãos, nós caímos em outros dois perigos, outros dois riscos muito grandes. Que é o quê? De produzir um estado de alegria em nós. E aí a gente fala assim: tá bom, então calma aí, então eu tenho que me alegrar, legal, vou me alegrar. E eu tenho que me alegrar onde? É no Senhor? É no Senhor. E aí, como a alegria e a felicidade estão no campo das emoções, nós começamos a tentar manipular as nossas emoções para que a gente possa entrar num estado de alegria. Olha que loucura. Muitos de nós temos a semelhança do mundo, que tem buscado alegria fora de si, buscado alegria em remédios, buscado alegria em drogas, buscado alegria em manipulação das circunstâncias. Deixa eu manipular aqui, desse modo eu vou me sentir mais feliz, mais alegre. Tem buscado alegria no campo da imaginação, da fantasia. Muitos de nós temos feito a mesma coisa. Muitos de nós. Nós criticamos a época que nós estávamos o quê?
naquela religiosidade barata que buscava emocionalismo. Para quê? Para que você entrasse na igreja e cantasse hinos, e louvasse, e tivesse manifestações do Espírito Santo, e ali você se enchesse do quê? De alegria, e saísse de lá como? Alegre no Senhor. Mentira. Você manipulou as circunstâncias, mas as circunstâncias foram manipuladas de modo que você achasse que estava sendo encaminhado para uma alegria no Senhor, e não estava. Mas nós continuamos fazendo isso no nosso dia a dia. A gente acha que a nossa alegria está em ler mais, estudar mais, que a nossa alegria está nas nossas devocionais, que a nossa alegria está no momento de virmos à igreja, que a nossa alegria está nas coisas externas. Não é essa a alegria do Senhor. Cuidado. O segundo ponto, irmãos, nós também corremos o perigo, o risco de encenarmos, fingirmos uma alegria, um estado de alegria espiritual, para que as pessoas possam ver e falar assim: nossa, esse irmão é santo. Dificilmente você vê esse irmão chateado, quebrantado, humilhado, triste, abatido. E aí nós começamos o quê? A tentar, irmãos, negar os prazeres do mundo para viver de modo que santo. E aí você começa a forjar uma alegria. Irmãos, muitos de nós hoje tentando, irmãos, corrigir uma visão antiga do que era ser realmente um cristão. Como que é a visão antiga de ser realmente um cristão? Eu lembro que na minha época, quando eu era moleque, era assim. Quem é o real cristão? O real cristão era aquele que negava os prazeres do mundo para viver de modo laborioso, lamentoso. Aquela pessoa que estava sempre abatida, contrita. Aquela pessoa com aquele semblante. Esse era o santo. Que não deixa de ser o quê? Uma espécie de santidade trazida do quê? Do catolicismo. Vejam, como é a figura dos santos da Igreja Católica? Eles estão sempre assim, ó. Não, é aquela pessoa sempre assim, ó. Até Jesus. Jesus, retratado pelos católicos, como que ele é? Aquela cara de piedade, santidade. E para nós, santidade e piedade está ligado a isso. Esse alegrar-se que Paulo está falando não casa muito bem. Porque para mim ser santo é ser aquela pessoa comedida, aquela pessoa que está flutuando. Se você perceber, olhar para o pé dela, ela está assim, ó, com uma auréola na cabeça. Não. E aí o que acontece? Os cristãos modernos, para dar a impressão dessa santidade mais brilhante, mais vibrante, mais feliz, mais alegre, para negar tudo isso, essa ideia de piedade, essa ideia de piegas, aquela coisa moderada, aquela coisa comedida, eles começam a fazer o quê? Começam a se enfiar em uma postura jovial. O cristão é aquela pessoa alegre. Nós não temos aqueles pastores, aquele pastor cheio de graça? Aquela é a ideia moderna do que é o cristão. O cristão é aquela pessoa jovial, aquela pessoa descolada, aquela pessoa alegre, aquela pessoa que passa para todo mundo o quê? Que o cristianismo é algo maravilhoso. E nós corremos o risco de entrarmos nessa, irmãos, e ficarmos encenando alegria que não existe. Nos dois casos, irmãos, nesses dois perigos que corremos, se nós nos adentrarmos nisso, seremos os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo fala. Se a nossa esperança em Cristo, irmãos, se limita apenas a essa vida, se a nossa alegria, ela tem que ser conduzida somente por estímulos externos dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, como está em 1 Coríntios 15, 19. A nossa alegria, irmãos, não pode depender das circunstâncias à nossa volta, das circunstâncias que nos rodeiam. Não! Paulo era um homem, irmãos, que experimentava a maior de todas as alegrias. Não tinha tribulação que tirava a alegria de Paulo, não tinha perseguição que tirava a alegria de Paulo, não existia nada que tirava a alegria de Paulo. Mesmo assim ele diz o seguinte:
Em 2 Coríntios 5,4, ele fala: nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Estão percebendo? Paulo gemia angustiado nesse tabernáculo, nessa carne. Percebem? Não é algo, irmãos, que eu, como posso dizer, não é algo simplesmente sobrenatural e que não está ao nosso alcance. Algo do qual você tem que esperar o quê? Deus, na sua misericórdia e graça, conceder-me alegria. Não. É na nossa circunstância de angústia, é na nossa circunstância de ansiedade, muitas vezes, é nas nossas circunstâncias de tristeza, muitas vezes, que nós somos chamados a quê? A alegrar-nos no Senhor. É nessas circunstâncias. Agora, nós temos a tendência do quê? Eu estou triste, por quê? Porque eu estou doente, eu não estou bem, minha cabeça não para de doer, meu corpo está, eu não estou bem. Tá, e quando você vai estar então mais feliz, mais alegre, mais animado? Quando minha cabeça parar de doer, quando eu me sentir mais revigorado. É assim que nós funcionamos. A nossa alegria funciona a partir do quê? Da circunstância à nossa volta. Se nós estamos bem, estamos alegres. Se estamos de alguma maneira mal, estamos tristes. Você está feliz no Senhor? Está alegre no Senhor? Não. Por quê? Porque eu estou desempregado. Como que eu posso estar alegre no Senhor se eu estou desempregado? Eu não sei o que eu vou comer o mês que vem. É uma alegria fundamentada no quê? No material, no transitório, no temporal. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos, João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, coragem, alegria. Eu venci o mundo. É possível, irmãos, associar a aflição desse mundo com a alegria no Senhor. É possível associar perseguição nesse mundo com alegria no Senhor. É possível associarmos doença nesse mundo, problema financeiro nesse mundo, com alegria no Senhor. Se você está fundamentando sua alegria nas circunstâncias, você não está alegre no Senhor. A alegria, nossa, irmãos, não pode estar submissa às circunstâncias à nossa volta. Alegrar-se no Senhor, irmãos, é elevar os olhos a Ele, tirar os olhos do nível horizontal da nossa vida e elevar os olhos a Cristo no nível vertical. O nosso relacionamento é com Ele. E aí nós descansarmos nele, irmãos. Descansarmos nele. Ah, mas eu não posso ser feliz. Por quê? Porque minha esposa não é crente. Os meus filhos estão sendo encaminhados de maneira ímpia. Você não está se alegrando no Senhor. Ah, mas eu não posso estar feliz. Por quê? Porque meu marido é incrédulo. Meu marido não está comigo. Ele tem ensinado coisas absurdas aos meus filhos. Você não está se alegrando no Senhor. Paulo não está falando assim, irmãos, para vocês que estão com a vida ok, alegrem-se no Senhor. Para os demais, continuem implorando misericórdia, tá? Não. Não. Alegrai-vos no Senhor. Quem? Todos. Mas eu estou preso, alegre-se no Senhor. Sendo perseguido, alegre-se no Senhor. Não tenho o que comer, alegre-se no Senhor. A alegria de Paulo consistia em ver Cristo exaltado, consistia em ver Cristo sendo anunciado aos gentios, consistia em ver o quê? Em poder ter o privilégio de sofrer por Cristo, consistia em ser conformado à imagem de Cristo, em saber que Cristo estava pastoreando, em saber que Cristo Jesus se compadece das fraquezas nossas. Nisso estava a alegria de Paulo, em Cristo. Cristo é o centro, Ele é o eixo, Ele é a centralidade da nossa alegria.
Foi essa alegria, irmãos, que Pedro também experimentou. E ainda assim, olha o que ele diz. Abram comigo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro fala em sua carta aquilo que ele estava passando, irmãos. 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. O que Pedro está falando? Alegrem-se no meio da tribulação, alegrem-se no meio da provação, alegrem-se no meio da perseguição, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Estão percebendo, irmãos? A nossa alegria tem que estar em Cristo. É em Cristo que nós podemos permanecer alegres, independentemente da circunstância. Mas eu não posso estar feliz. Meu filho está perdido, ele é um ímpio. Mas eu não posso estar feliz. Eu queria casar, estou solteiro. Mas eu não posso estar feliz. Eu queria estar numa igreja que fosse assim, assado. Mas eu não posso estar feliz. Olha a relação. Toda a nossa alegria, inclusive as ditas piedosas, estão fundamentadas no quê? Em coisas externas a nós, e não em Cristo. A alegria cristã, irmãos, ela é eterna, ela é perene. Ela não está baseada nas nossas circunstâncias, nas circunstâncias que vivemos. Ela está baseada em Cristo Jesus. Agora, terceira pergunta. Por que deveríamos alegrar-nos no Senhor Jesus Cristo? Por quê? Primeiro ponto, irmãos, nós devemos nos alegrar em Cristo. Por quê? Por causa de Cristo. Esse é o ponto principal. Nós estamos aqui por causa de quem? Dele. É por causa dele que nós devemos nos alegrar. É por ele que devemos nos alegrar. A salvação é obra dele. Quem morreu por nós? Ele. Quem viveu por nós? Ele. Quem ressuscitou por nós? Ele. Toda a obra que ele realizou foi feita em nosso favor. Ele realizou uma obra sacrificial por nós. Ele demonstrou o seu amor em ação. E esse é o amor do qual nada, nem ninguém pode nos tirar. Então por que nós devemos nos alegrar? Como devemos nos alegrar? Por que deveríamos nos alegrar? Porque nós temos um Senhor que nos dá todos os motivos para que nós nos alegremos. Essa é a questão, irmãos. Existiria motivo maior para a sua alegria do que Cristo Jesus, o Senhor? Irmãos, nossa alegria deve estar fundamentada no nível de glória que você pode atribuir a Cristo. Como assim? Quanta glória você pode atribuir a Cristo Jesus, o Senhor? É nisso que está fundamentada a sua alegria. Mas eu não consigo assim dimensionar, né? Eu não consigo dizer quão grande é Cristo Jesus para mim. Você não pode se alegrar nele, porque ele é pequenininho para você. Você está me entendendo? Quanto mais glória, honra, louvor você puder atribuir a Cristo, mais alegria você terá nele. Irmãos, isso é fantástico, porque agora nós entendemos o porquê que os nossos pais do passado
puderam, como resposta à primeira pergunta do catecismo puritano, dar a seguinte afirmação: o fim principal do homem é o quê? Alegrar-se em Deus e glorificar? Não, é primeiro glorificar a Deus, e como consequência você vai alegrar-se nele eternamente. Quanto mais glória você dá a Cristo, mais alegria você tem nele. Quanto mais louvor você dá a Cristo por quem ele é, mais alegria você pode gozar nele. Percebam, nossos pais associaram a glória ao Senhor Jesus Cristo à nossa alegria. Amém, irmãos? Com mais profundamente, irmãos, nós compreendemos quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim. Quanto mais profundamente nós entendermos isso, mais alegria nós teremos nele. Resumindo então, não me alegrar no Senhor é dizer para Ele que Ele não é suficiente para mim. É dizer para Ele que a obra que Ele realizou em meu favor, ela é inferior ao prazer que eu tenho de estar saudável. Ela é inferior à alegria que eu tenho de estar empregado. Ela é inferior ao prazer que eu tenho de estar bem com o mundo. Não alegrar-me em Cristo, irmãos, é uma afronta para Cristo. Eu queria pegar o texto, mas não vou pegar, irmãos. Lembrem de Neemias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele está diante de Artaxerxes. Artaxerxes, ele está servindo o rei. Ele pega o cálice de vinho e ele experimenta o vinho antes de servir o rei. E o rei percebe que ele está triste. Vamos ler, vai, não tem como. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Neemias está exilado, está trabalhando no palácio do rei Artaxerxes. Olha lá, versículo 1, capítulo 2 de Neemias. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. O rei me disse: por que estás triste? Está triste o teu rosto, se não estás doente? E olha só, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Irmãos, você sabe por que fala que Neemias temeu sobremaneira? Porque naquela época, você estar triste diante do rei é você dizer o que para o rei? Eu estou insatisfeito com o teu governo, estou insatisfeito com o teu reinado. E ele temeu sobremaneira, porque o rei podia falar assim: meu filho, você está triste, você não está. O rei não precisava perguntar: por que você está triste? Ele podia falar assim: ó, eu estou vendo que você está triste no seu rosto. Meu filho, você não está feliz com o reino? Você não está feliz com o seu emprego? Ó, guardas, pega, leva o camarada aqui, mata ele porque ele não está feliz. Podia simplesmente fazer isso. Olha a nossa posição diante do Senhor. Se nós não estamos alegres diante dele, nós estamos insatisfeitos com o seu governo. Nós estamos insatisfeitos com o seu reinado. Nós estamos insatisfeitos com ele. Irmãos, onde Cristo Jesus não está presente, nenhuma alegria verdadeira pode existir. E se você não está alegre, é porque você não está o considerando na tua presença. Se você está na presença de Cristo, alegre-se no Senhor.
É um maravilhoso teste, irmãos, para a nossa profissão de fé. O quê? Você tem se alegrado no Senhor? Porque se você não tem se alegrado no Senhor, no que você está crendo? No que você está crendo? Segundo, devemos nos alegrar no Senhor por quê? Por amor aos outros. Irmãos, quando nós nos alegramos ao Senhor, nós mostramos para esse mundo caído, esse mundo perdido, que toda essa tribulação, esse sofrimento, essa angústia, essas coisas malignas que têm surgido por causa do pecado, tudo isso, para tudo isso, há esperança. O quê? Cristo Jesus o Senhor. Quando nos alegramos no Senhor Jesus Cristo, nós dizemos ao mundo que há esperança para a miséria da qual eles vivem, que há esperança para a desgraça da qual eles vivem. Há esperança, há esperança. Também existe mais um ponto. Por que devemos alegrar no Senhor? Para o nosso próprio bem espiritual, irmãos. Em Neemias 8:10 nós lemos: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando nós nos alegramos no Senhor, nós temos força. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos força para enfrentarmos os pecados do dia a dia, para enfrentarmos as tribulações do dia a dia, as perseguições, as provações. Temos força na luta contra tudo isso. Nós também devemos nos alegrar em Cristo, e isso é uma bênção para nós espiritualmente, porque isso nos faz com que nós esqueçamos de nós mesmos. Você percebe que você está aqui como servo de um Senhor, ou seja, trabalhando por esse Senhor, lutando por esse Senhor. Você está aqui de modo a engrandecer o nome dEle, não engrandecer o seu próprio nome. É por isso que Paulo fala em Filipenses 1:20: com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só, Paulo pode encarar a morte. Por quê? Porque a alegria dele está em Cristo. A alegria dele está em ver Cristo engrandecido. Pode vir vida, pode vir morte, pode vir o que for. A alegria dele não pode ser abalada. Isso é força, isso é segurança para ele. Alegrar-se no Senhor também ajuda-nos, irmãos, a não dependermos de homens. Ah, se não fosse o pastor tal. Ah, se não fosse o irmão. Ah, sem meu marido não consigo viver. Ah, sem minha esposa. Paulo fala para os filipenses, no capítulo 2, versículo 12, que nós já estudamos: amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, se vier uma perseguição no nosso país, se acabarem com a nossa igreja, nós temos a quem? Cristo Jesus. Se o Senhor levar meu marido, que é o meu sacerdote do meu lar, se o Senhor levar minha esposa, que é a auxiliadora minha do meu lar, nós temos quem? Cristo Jesus, o Senhor. Percebam. Se Deus levar meus filhos, que é o que me anima a pregar o Evangelho, Jesus Cristo é o Senhor. A alegria nossa tem que estar em Cristo. Se estiver nele, temos força para enfrentar quaisquer tipos de circunstâncias. Vocês estão percebendo, irmãos? Regozijar-se no Senhor, irmãos, livra-nos de confiarmos na nossa própria carne. Quando você se alegra no Senhor, você é liberto de confiar em você mesmo. Isso Paulo vai falar aqui nos próximos versículos que nós vamos estudar. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 2, olha só: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Gloriar-se em Cristo, consequentemente, é não confiar em você mesmo. Alegrar-se em Cristo é não confiar em você mesmo. Quantas vezes
Você tem ficado abatido, cabisbaixo, porque o seu desempenho espiritual não está de acordo com o que você queria. Você está se alegrando em Cristo? Você está se alegrando em você mesmo. Você está se alegrando no seu desempenho, na sua carne. Estão percebendo? Alegrar-se no Senhor também, irmãos, é uma alegria que jamais pode acabar. Jesus disse em João 16:32: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Se acontecesse conosco o que aconteceu com Paulo, onde ele diz na sua última carta a Timóteo, ele fala: todos me abandonaram. E aí? Todos me abandonaram. E aí? Vou pular fora do Evangelho. Estou saindo fora. Eu não pensei que seria assim. Eu pensei que no Evangelho teria comunhão com os irmãos, seria aquela coisa mais maravilhosa, seria aquela coisa sem perseguição, sem problemas. Eu tenho cheio de problema no mundo. No Evangelho eu não quero mais problema. É assim que você pensa? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês, cada qual vai voltar para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, o Pai está comigo. Quarto ponto, irmãos: como deveríamos alegrar-nos no Senhor? Como que eu devo me alegrar no Senhor? Primeiro, sendo capaz de abandonar todas as outras fontes de alegria. Se você é capaz de abandonar todas as outras fontes de alegria, sua alegria é o Senhor. Lembra que o Senhor Jesus fala para o mancebo de qualidade, o jovem rico: vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Não. Ele não podia se desfazer dessa fonte de alegria. Isso que sustentava a vida dele. Para esse, ele disse: ai de vós, os que agora rides, porque vocês vão o quê? Chorar. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não cairmos debaixo do poder de nenhuma outra fonte de alegria que não seja Cristo Jesus o Senhor. Percebam isso, irmãos. Se eu perceber que a fonte da minha alegria está numa coisa, em algo que eu possa perder, que pode ser tirado de mim, eu devo o quê? Corrigir essa fonte de alegria. Irmãos, presta atenção, não são somente coisas ilícitas. A gente acha que o mundo busca prazer no mundo. Não, você também busca prazer no mundo. Entenda isso. Algo legítimo para nós, homens, é ter uma esposa. Se a sua fonte de alegria é a sua esposa, quando ela for tirada de você, acabou sua alegria. Se para você, irmã, a fonte de alegria é o seu marido, quando ele for tirado de você, acabou sua fonte de alegria. Se para nós pais que praticamos homeschooling, por exemplo, a nossa fonte de alegria são quem? Os nossos filhos. Quando eles forem tirados de você, acabou sua fonte de alegria. Estão percebendo? Coisas lícitas. Que mais? A sua saúde. Quando ela for tirada de você, acabou sua alegria. O seu dinheiro, o seu tempo, quando for tirado de você, acabou sua alegria. O seu descanso. Olha que fantástico. Muitos de nós temos o nosso descanso como o nosso ídolo. Tira o descanso do peão, acaba a felicidade dele. Muitos de nós temos o nosso entretenimento como nossa fonte de alegria.
tira o entretenimento, acabou a minha alegria. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É disso que Paulo está falando, irmãos. Uma alegria fundamentada em Cristo. Quando a minha alegria está em Cristo, aí sim, muda tudo. Eu posso ter minha esposa, ela é uma bênção para mim, mas Cristo é a fonte da minha alegria. Vocês mulheres podem ter seu marido, ele é uma bênção para vocês, mas Cristo é a fonte da sua alegria. Nós podemos ter filhos, vários filhos, vai ser uma bênção para nós, mas Cristo é a nossa fonte de alegria. Nós podemos ter sim saúde, nós podemos sim fazer de vez em quando ter nossos momentos de entretenimento, nossos momentos de relaxamento, mas Cristo é a fonte da sua alegria. Se eu vier a perder quaisquer dessas coisas, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Como deveríamos alegrar-nos em Cristo? Meditando em quem é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é possível alegrarmos numa pessoa de quem nós não conhecemos. Nós devemos nos alegrar em Cristo, e para isso nós devemos conhecê-lo mais e mais. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de quem é Cristo Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo fala, ou melhor, o autor de Hebreus fala no capítulo 12, que ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. De que modo? Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Como que nós podemos alegrar-nos no Senhor? Olhando para Cristo, ansiando por Cristo, desejando a Cristo, querendo conhecer mais de Cristo Jesus, tendo um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Ele. É desse modo que nós podemos alegrar-nos em Cristo Jesus, irmãos. E ligado ainda a isso, irmãos, como que eu posso alegrar-me em Cristo? Meditando, ponderando, considerando aquilo que Ele fez por mim. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da divindade, deixou as mansões celestiais, humilhou-se fazendo-se homem, para vir nos servir, viveu uma vida de humilhação, foi obediente até a morte de cruz, ressuscitou por causa de você. Se nós meditássemos nisso profundamente, como que nós não iríamos nos alegrar em Cristo? Estão percebendo? É por isso que Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, porque depende de você. Depende de você. É algo que o Senhor está dando com responsabilidade a você. Se a sua fonte de alegria é outra que não é Cristo, largue essa fonte de alegria e apegue-se a Cristo. Medite nele, tenha uma relação pessoal com Ele, pense na obra dele, considere o que Ele fez por você, de modo que o amor dele te constranja. De constranja a quê? A viver por Ele, a ter Ele como alvo, como pessoa, como a fonte da minha alegria. É disso que Paulo está falando, irmãos. Nós devemos entender, irmãos, quando nós falamos que Cristo fez tudo por nós, tudo foi feito por você, e não só foi feito, irmãos, como a obra começou, ela está sendo o quê? Aperfeiçoada. É Ele que efetua em nós tanto crer quanto realizar, ou seja, Ele fez por nós, Ele continua fazendo por nós, e Ele fará por nós até o final. Que motivo de alegria maior do que esse? Ele intercede por nós todos os dias,
Ele se compadece das nossas fraquezas todos os dias. Amados, não tem coisa maior do que essa. Além disso, para de olhar só para você agora, olha a sua volta. Tenha uma visão panorâmica da história da humanidade. Veja o que Cristo escreveu, o que Deus nos ofereceu em Apocalipse, na Sagrada Escritura. Veja que está tudo consumado. Alegre-se nisso, está tudo terminado. Mas tem guerra da Ucrânia contra a Rússia, a terceira guerra mundial, a pandemia, para o inferno tudo isso. A história está concluída, acabou. Nós estamos nele. Por que não nos alegrarmos nele? Por que se desesperar, irmãos, com política? Por que se desesperar com essa praga toda que estamos vendo à nossa volta? Tudo isso tem que nos levar a glorificar o Senhor, por sabermos que novos céus e nova terra virão, conforme a promessa dele. Não é isso que nós memorizamos essa semana? O que nos espera? Novos céus e nova terra. Alegrem-se no Senhor, irmãos. Alegrem-se no Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Mas esse país injusto, esses políticos miseravelmente desgraçados, acabando com a população, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Nós não temos infraestrutura no nosso país, nós não temos saúde no nosso país, não temos educação no nosso país. Alegre-se no Senhor. A sua alegria está acima de todas essas circunstâncias. Mas a guerra, pode chegar a guerra, que chegue a guerra. Pode chegar a perseguição. Vocês querem estar de novo no poder? Que chegue perseguição. A alegria nossa está em quem? No Senhor. Agora, se não está no Senhor sua alegria, irmãos, arrependam-se, irmãos. Arrependa-se. Isso não é viver de modo digno do Evangelho. Arrependa-se. Porque sem Cristo, irmãos, é que não há alegria. Com Cristo deve haver alegria. A nossa alegria não é carnal, a nossa alegria é espiritual. Se você não está em Cristo, não tem como você se alegrar. Crianças, se vocês não estão em Cristo, vocês só vão se alegrar com o quê? Com as coisas materiais. Papai e mamãe têm pregado o Evangelho para vocês, para quê? Para que vocês creiam no Senhor Jesus Cristo. A esperança de vocês seja muito, muito maior e elevada do que o dia a dia de vocês. Se você não se alegra em Cristo, arrependa-se e volte-se para Cristo Jesus o Senhor, irmãos. Então, irmãos, para concluirmos, não fique sentado esperando a alegria tomar conta do seu coração. Não vai vir alegria nenhuma. E se vier, é uma alegria carnal, que depende das circunstâncias da sua volta. Não tente ficar criando, irmãos, estímulos externos para você se alegrar. Quando eu conseguir meu emprego, aí eu vou me alegrar. Não. Quando eu restabelecer, o Senhor me restabelecer a saúde, aí eu vou me alegrar. Não. Esqueçam estímulos externos. Meditem na pessoa de Cristo. Olhem para o Senhor Jesus Cristo. Conheçam a Cristo mais e mais. Medite na obra redentora dele na cruz por você. Para de olhar para você mesmo. Para de ficar colocando a sua alegria nas suas circunstâncias. Eu estou descansado, estou alegre. Estou cansado, estou triste. Estou com dinheiro, estou alegre. Estou sem dinheiro, estou triste. Estou com saúde, estou alegre. Estou sem dinheiro. Olha para Cristo, olha pelo que Ele fez por você. Olha pelo que Ele está fazendo por você. Olha por tudo. Olha para a soberania de Cristo. Tudo está consumado. Acabou. Apegue-se às promessas do Senhor Jesus Cristo. E alegre-se nele. Quando você olhar para Cristo, você vai se alegrar em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus eterno, não há palavras, ó Pai, para expressarmos, meu Deus,
as grandezas das suas verdades, ó Pai, contidas na sua palavra, nas suas sagradas escrituras, ó Deus. Quantas verdades excelsas, ó Pai, que só podem ser descortinadas à nossa vista, ó Deus, por meio da revelação do Teu Santo Espírito. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a buscar a Ti, a buscar, ó Pai, conhecer mais de nosso Senhor Jesus Cristo, a buscarmos, ó Deus, conhecer mais da obra redentora dele na cruz. Ó Senhor, ajuda-nos a vermos, ó Deus, a miséria do nosso próprio eu, ó Pai. Quão desgraçadamente miseráveis pecadores nós somos, ó Deus, nós não merecíamos nada disso, ó Pai. Agora, ao contemplarmos tanta grandeza que foi feita em nosso favor, essa salvação enorme, ó Pai, grandiosa, realizada por nós, ó Deus. Ó Senhor, saber, ó Pai, que estamos aqui nessa manhã porque Tu nos escolhestes em Cristo Jesus. Tu nos salvastes em Cristo Jesus, ó Pai. Tu nos lavaste com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Cordeiro amado, ó Pai, em quem Tu tens todo o Teu prazer, ó Deus. Em saber, ó Pai, que estamos aqui somente por Tua graça e por Tua misericórdia. Isso deve fazer-nos alegrar, ó Deus, acima de todas e qualquer circunstância, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a elevarmos nossos olhos e olharmos para Cristo, ó Deus. Que não fiquemos mais olhando, ó Pai, para as nossas circunstâncias, para as feridas do pecado, ó Deus, mas que olhemos, ó Pai, para a serpente levantada no deserto, ó Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, possamos contemplar o nosso Senhor, de modo a servi-lo, de modo a lutar por Ele, ó Pai, trabalhar por Ele, deixando a nossa vida de lado, ó Deus, nossos objetivos, nossas paixões, que possamos, ó Deus, falar como Paulo disse, ó Deus: meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nada das circunstâncias à nossa volta, meu Deus, quer saúde, quer seja dinheiro, quer seja nosso tempo, quer seja as circunstâncias quaisquer à nossa volta, ó Pai, possam tirar de nós o foco de olhar e buscar a fonte que emana água viva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa alegria esteja nele, hoje e para sempre. Amém, Senhor.